quem está a assistir a mais um direto na Numerologia na Vida. Meu nome é Ana Sequeira, sou a numeróloga que traz aqui conteúdos frequentemente a esta página, trazendo observações à luz da numerologia da nossa vida e como é que nós podemos encontrar um caminho mais realizado, mais feliz, mais pleno em todas as áreas da nossa vida. Prometido é devido, portanto falámos recentemente aqui também num direto da Numerologia na Vida, que estamos a preparar uma série de conteúdos, diretos, outras formas de trazer conteúdos que permitissem e que no fundo fossem ferramentas úteis, práticas e muito alinhadas com a transformação que aquilo que é o ano de 2021 nos está a pedir e, portanto, prepararmos-nos melhor para este ano que está prestes a chegar. Eu sei que ainda estamos, de alguma forma, todos muito ainda em 2020 e, obviamente, ainda estamos em 2020, portanto faz sentido que assim seja, mas ainda que nós nos sintamos ainda muito absorvidos por todos estes acontecimentos que têm marcado as nossas vidas ao longo deste ano, que nós chamamos no início do ano 2020 ano sísmico, a verdade é que já estamos com um pezinho bem próximo do ano 2021 e, portanto, faz todo sentido nós começarmos já a abrir esta porta e falar então deste ano que se está a apresentar. Eu vou aproveitar para ver aqui e dar boas noites, muitos comentários, muitas pessoas a dizerem boa noite. Para quem está aqui pela primeira vez num direto da Numerologia da Vida, muito bem-vindos, sintam-se em casa. Este é o espaço onde nós partilhamos conteúdos de numerologia e falamos da vida sem grandes bloqueios ou preconceitos, falamos abertamente dos números numa perspectiva prática e, sobretudo, potenciadora de transformação. Ok, boa noite, boa noite, boa noite. Temos muita coisa que falar hoje e, como eu dizia, este direto estava prometido, estes e outros que vão surgir. E porque é que é importante nós, estando ainda em novembro, falarmos então de 2021 e sobretudo o que é este ano de 2021 que se está a apresentar. Portanto, ok, eu depois prometo já vou ouvir os vossos comentários, senão depois perco aqui um bocadinho o meu raciocínio e temos muita coisa para falar, temos muitos números sobre os quais falarmos. Obviamente vamos procurar ao máximo trazer aqui luz sobre não só 2021 como também as tendências anuais, porque uma das questões que muito me fazem e nos chegam aqui, diria quase que diariamente à Numerologia na Vida, é se todas as pessoas vão ter um 2021 igual e como é que nós, perante informações que às vezes nos parecem muito generalizadas, quando falamos de um ano, conseguimos perceber de facto se aquele assunto, aquela temática, aquela questão de um ano, ou às vezes até mesmo de um mês ou de um período mais alargado, me vai tocar a mim pessoalmente ou não e de que forma. E, portanto, a questão aqui importante trazer ao de cima é o que é um ano universal, o que é um ano pessoal, como é que nós devemos olhar para isso e, sobretudo, como é que a numerologia pode ser uma excelente ferramenta para nós planearmos melhor, para nós ficarmos melhor equipados para qualquer ano, para qualquer período da nossa vida, retirando aquilo que nós muitas vezes sentimos da nossa vida, que é imprevistos, situações que surgem nós não estávamos todos à espera e este ano foi um bom exemplo disso. E, portanto, no fundo, como é que nós utilizamos uma ferramenta prática como esta para garantir que, já que nós estamos a sair de um ano difícil, como é que nós podemos entrar num novo ano com maior segurança e, sobretudo, com maior certeza que estamos no caminho certo e que não vamos novamente passar por desafios que dispensávamos, ok? Ok, portanto, chamei-lhe este ano volátil, sim, já vamos falar o porquê do volátil. Antes de mais, vamos aqui pôr em perspectiva e, de uma forma, também partilhar um pouco aquilo que é a minha experiência pessoal, não só pessoal e profissional, que no fundo elas fundem-se um pouco as duas. Pessoal no sentido de utilizar a numerologia para mim e profissional no sentido de utilizar a numerologia para potenciar estes caminhos, estas transformações de outras pessoas, nomeadamente as pessoas que assistem a um direto quanto este. Ora, nós quando falamos em ano universal, que foi aquilo lá uma forma que falámos ligeiramente no último direto, nós falamos, e agora vou ser o mais direta possível, de facto, de informações generalistas. E, tal como existem outras ferramentas que falam de tendências e de acontecimentos, a numerologia, sim, também tem uma parte generalista. Agora, contudo, eu quando digo generalista, não tem de todo aqui um caráter pejorativo. Eu digo generalista no sentido em que
quando nós colocamos em perspectiva uma informação que toca a toda a gente, ela é uma informação geral. E, portanto, sendo uma informação geral, quando nós de facto falamos de um ano, seja o ano 2020, seja o ano 2021, independente do teor do ano em si, nós estamos a falar de facto de informações que vão tocar toda a gente. Mas essas informações, se nós quisermos ser precisos e, sobretudo, se quisermos olhar de um ponto de vista de facto prático, nós temos que perceber que existem camadas para além dessa informação e, portanto, nós não queremos apenas cingir-nos àquilo que é a informação universal. E então, nós se pensarmos, por exemplo, no ano de 2020, nós conseguimos facilmente sentir isso. É claro que 2020 trouxe aqui, por cima da mesa, uma tónica geral, que, como referimos há pouco, eu chamei-lhe no início do ano de ano sísmico, e reforcei muitas vezes o que é que significaria esse ano sísmico, que significaria sim que havia abalo de estruturas e que havia sim um movimento de passarmos por um replanear a nossa vida, revisitar a nossa vida, redefinir novos planos, mas que também disse que cada um de nós iria fazê-lo à sua maneira. Cada um de nós, mediante as ferramentas de que dispõe, iria passar por esse sismo, ou esse abalo, vá para ser mais simpático, iria ter as suas capacidades, mediante essas ferramentas, de utilizar esse movimento à sua maneira, para seu proveito. E, de facto, o que nós olhamos, e se olharmos para várias pessoas à nossa volta, certamente que vai ser um exemplo, e até se lançássemos agora aqui uma espécie de questionário aqui neste direto, facilmente iríamos ver que houve pessoas que pegaram neste ano e, porque tinham ferramentas ou porque tinham consciência da forma como poderiam maximizar estes movimentos universais, redirecionaram a sua vida, ou mudaram de carreira, ou aproveitaram o facto de ter havido transições involuntárias e buscaram novos caminhos que lhes trouxesse maior satisfação, tal como houve pessoas que foram, desculpem a expressão, apanhadas na curva e não conseguiram dar essa transformação. Portanto, isto é o geral. Agora, nós percebemos que, de facto, particularmente, cada um de nós aproveita o ano ou aproveita essa energia universal de forma específica. E é aqui que entra a energia do ano pessoal. Então, aquilo que nós queremos abordar aqui é, obviamente, vamos falar de 2021 para perceber esse teor geral, mas depois vamos entender que, de facto, cada um de nós vai vivenciá-lo de uma forma diferente e eu vou dar aqui sugestões para que, consoante a nossa vibração, nós o possamos fazer. Reforçando que uma das coisas que eu coloquei aqui no Stories e para quem está na mailing list também recebeu, se não está, por favor, têm que estar. É fácil, depois no final vão à bio e está lá o link para se inscreverem na newsletter. E isso significa que recebem conteúdos espetaculares, gratuitos, enfim, aqui disponíveis no e-mail. E aquilo que lançámos foi logo, para irmos preparados para este direto e para irmos diretos ao assunto, calcular o nosso ano pessoal logo de antemão para sabermos que informação é que de facto nos toca, ok? E para calcular o ano pessoal é muito fácil, nós só temos que... e houve várias pessoas que nos enviaram mensagens que estavam a fazer o cálculo errado, portanto reforçar aqui que o ano pessoal é calculado com base no ano corrente, neste caso queremos analisar 2021, vamos ter 2021 como referência. E então somamos o nosso dia com o mês de aniversário mais 2021. O ano de nascimento aqui não conta, ok? E reduzindo, nós temos então a nossa vibração de ano pessoal, que é a vibração do nosso ciclo interno durante um período de 12 meses. Questão super recorrente, que dá sempre muito que falar, é quando é que acontece o meu ano pessoal? Acontece de janeiro a dezembro, ou acontece de aniversário a aniversário. E esta é a questão que mais surge quando nós chegamos a esta altura do ano, porque toda a gente quer saber quando é que, de facto, eu vou sentir ou começar a sentir a vibração do meu ano pessoal. Então, uma forma muito clara de nós mantermos em perspectiva o que é o ano pessoal, é pensar que de todos os elementos do nosso mapa, que são muitos, ok? São muitos, que são chamados os elementos de progressão de mapa, que é quando nós olhamos para o nosso mapa com perspectiva no tempo. Analisamos o nosso mapa num momento específico ou num período de tempo específico. E então, existem vários elementos que, dentro dessa progressão de mapa, nós consideramos de aniversário. Aniversário porque tem a ver com apenas com o nosso percurso individual. Que tem a ver com aspectos de personalidade, tem a ver com processos de transformação cíclica
da forma de estar na vida, e tudo isso é interno. Estamos a falar de ciclos, realizações, que são ciclos que acontecem na nossa vida. Se calhar um dia fazemos um direto sobre isso. E outros elementos chamados, por exemplo, domínios e chamados de trânsitos e essências. Enfim, existem vários elementos dentro do nosso mapa que correspondem de facto de aniversário a aniversário, e esses elementos prendem-se com processos únicos e exclusivamente de crescimento e maturação nossa. Por outro lado, aquilo que nós depois temos é elementos como o ano pessoal, que dependem e que se relacionam com a nossa própria forma de estar no mundo. Por isso é que a base de cálculo do ano pessoal tem por base, é considerada a partir do ano universal. Quer isto dizer o quê? Que nós temos uma energia à nossa volta, que é a energia universal, que é só o ano pelo qual nós estamos a passar, mas depois nós temos o nosso ciclo interno durante esse período de 12 meses que diz, face a essa energia universal, como é que eu me vou sentir? Qual é o meu papel nisso? Então, ano pessoal, nós consideramos como o elemento que nos une aos movimentos, vamos por assim, cósmicos, que estão a acontecer à nossa volta. É a nossa expressão interna, o nosso ciclo interno, que se relaciona com um ciclo externo, que é então o universal, ok? Portanto, para esclarecer esta questão, porque surge muito, e certamente queria surgir aqui, vamos então entender o que é que traz aqui esta importância deste ano pessoal. Eu posso-vos dizer que, enfim, seria estranho se fosse o contrário, eu nunca chego a esta altura do ano, novembro, dezembro, por aí adiante, sem ter colocado em perspectiva o meu ano seguinte. Ou seja, sem ter olhado para aquilo que é o ano universal e depois o meu ano pessoal em consonância com isso. Porquê? Como eu reforço muitas vezes, e tenho vindo a reforçar aqui, é a nossa política dentro da numerologia na vida. A numerologia é um sistema de orientação acima de tudo. Não é um sistema de adivinhação, portanto a numerologia não nos diz este ano vai-te acontecer isto e isto. Não. A numerologia orienta-nos face possibilidades ou probabilidades de acontecimentos. Perante uma situação em que há uma transformação, o que é que essa transformação representa na nossa vida, qual é a melhor forma de agir perante ela e quais são os possíveis resultados. É quase como se nós tivéssemos um cruzamento à nossa frente, em que nós podemos seguir direita, esquerda. Se eu sigo para a direita, o resultado será este. Se eu seguir para a esquerda, o resultado será este. Vou em direções opostas. Essas decisões são sempre da minha competência. Portanto, a numerologia não condiciona, não deve condicionar, apenas, e digo apenas entre aspas porque acho que é muito, orienta-nos para nós conseguirmos alcançar os resultados que melhor nos fazem sentir. E eu acho que é isso que todos nós pretendemos. Portanto, tal como eu nunca deixo passar muito para além do mês de setembro, outubro, até planear o meu próximo ano, este é o meu conselho. E esta é a razão pela qual nós aqui na Numerologia na Vida damos tanto enfoque nesta fase do ano a todo tipo de recursos que possibilitem a quem está desse lado, desde recursos completamente gratuitos como este, obviamente a outros recursos que permitem dar outros saltos maiores, é mesmo assim, que garantem que de facto vocês têm na mão tudo aquilo que é necessário para, antes de entrar no ano, terem já a perspectiva, ok, este é um ano em que a vida de facto me está a pedir uma mudança mais radical. Existem uma série de caminhos possíveis. Esses caminhos possíveis vão-me levar aos tais resultados, que é uma mudança de vida, de padrão de vida, de forma de estar, mudança de país, uma mudança de carreira, um casamento, um outro tipo qualquer de união, gerar família. Tudo isso são possibilidades dentro de um ano desta dinâmica. Existem fases dentro desse ano em que é melhor ter determinadas ações. Então eu estou consciente para que, quando surgir a oportunidade, eu possa agir. E possa agir sem medos, sem receio de isto vai funcionar, não vai funcionar, será que é para acontecer ou não? E então, se nós falarmos de mudanças de carreira, esta é a questão para mais de 1 milhão de euros. E muitas das vezes eu sei que eu também, se calhar, antes de utilizar a numerologia, tinha estas dúvidas. Será que dou isto movimentos ou não? Será que é para comprar casa ou não é? E, de facto, olhando de antemão
para o nosso ano nós conseguimos melhor planear. E vou-vos dar um exemplo, tirando agora aqui um bocadinho esta ideia da carreira, parece um bocadinho clichê, ainda que seja realmente o prato do dia, pelo menos aqui do nosso lado nós temos depois outro tipo de exemplos que permitem-nos perceber como é que nós muitas vezes não respeitando a energia do nosso ano pessoal, a nossa vibração pessoal, as coisas às vezes podem correr de facto menos bem. E um dos casos clássicos é, nós temos anos que vamos procurar ver um ciclo de 9 anos, pelo qual todos nós passamos, como um processo de amadurecimento. E nós temos dentro desse processo de amadurecimento vários ciclos ativos, ciclos em que é preciso agir, em que é preciso fazer acontecer, em que são os ciclos típicos das mudanças, literalmente pegarmos em toda a nossa energia e materializarmos. E depois temos outros ciclos completamente opostos. Ciclos mais passivos, não é? Porque nós não podemos estar sempre no máximo da nossa energia, porque isso desgasta-nos. Então a vida vai-nos equilibrando e vai-nos dizendo, olha, agora este ciclo, este períodozinho que nós temos aqui de 12 meses, que ainda cima passa tão rápido, vamos aproveitar para, por exemplo, aquietarmos um pouco a mente, cuidarmos mais do nosso corpo, cuidarmos mais de quem está à nossa volta, ter outro tipo de movimentos e ter uma organização do nosso dia-a-dia diferente. Quando existem esse tipo de anos mais lentos, uma coisa típica que costuma acontecer é que o nosso corpo vai agir todo em conformidade com aquilo que a nossa vibração pessoal está a pedir. Quebra de energia, o cansaço, a falta muitas das vezes de capacidade de corresponder mentalmente a um estilo de vida muito rápido, cheio de stress, cheio de ansiedade. Então o que é que acontece? O nosso corpo todo desacelera para que nós possamos dar atenção a outras coisas. E nós estamos a querer manter toda uma atividade super estressante do dia-a-dia, com esta ansiedade, e querer ir a todo sítio e fazer tudo e mais alguma coisa. E quem sabe até nós não pensamos que se calhar é aquele ano que eu queria investir em criar um projeto pessoal ou profissional meu. Temos aqui um conflito de energias. E o que vai sempre, sempre prevalecer é a vibração pessoal nossa e não tanto aquilo que nós gostaríamos que acontecesse. E é o tipo de anos em que às vezes adoecemos, é o tipo de ano em que nós lançamos projetos e eles não correm bem, e nós muitas vezes temos a tendência a pensar por desconhecimento, aquele negócio não correu bem porque eu não tenho sorte nenhuma, ou porque não era para ser, ou porque não é para mim, ou porque outra pessoa fez qualquer coisa e aquilo impossibilitou, inviabilizou que o meu projeto corresse bem, ou então adoecemos e dizemos, eu nunca tenho sorte na vida, tudo me acontece. E aquilo que é preciso entender é que, à luz da numerologia, e eu valido completamente, não existe sorte nem azar. Existe decisões, existe consciência e existe também muitas vezes falta de conhecimento ou de ferramentas para tornar essas decisões mais conscientes. E é aqui que entra a numerologia como uma excelente ferramenta de orientação pessoal e, sobretudo, de empoderamento, porque nós ganhamos, de facto, ferramentas para tomar melhores decisões e, sobretudo, decisões que são para nós e não são com base naquilo que os outros acham que deve ser, ok? E então, o ano pessoal dá-nos essa vibração e eu recomendo a toda a gente que, por favor, registre a informação que nós vamos partilhar aqui, porque é informação de valor. Obviamente que, e volto a reforçar, nós temos aqui imensos outros conteúdos que nós não conseguimos pôr tudo num direto, ok? Ficávamos aqui horas a falar e o Instagram só me deixa estar 1 hora, portanto é importante reforçar que nós aqui na numerologia, seja conteúdos no blog, partilhamos aqui muitos conteúdos aqui nas redes sociais e inclusivamente, eu não sei se está por aí alguém que tenha feito se tiver, por favor, digam qualquer coisa para eu perceber quem está aqui, porque há muitos comentários, eu não os estou a ler, está bem? Peço desculpa. Depois, no final, prometo que vou ver aqui os vossos comentários. Não sei se está aqui alguém que tenha feito, no início de 2020, um programa que nós lançámos, totalmente gratuito. Foi um programa que surgiu, digamos assim, num momento de ok, temos que fazer qualquer coisa enquanto equipa Numerologia na Vida para ajudar a maior parte das pessoas que estão perdidas nesta situação de confinamento, de quarentena. E então nós lançámos um programa que foi o 2020, de 2020, que eram algumas aulas totalmente gratuitas, em que nós disponibilizávamos conteúdos não só de numerologia, mas também de orientação pessoal,
para nos alinharmos todos e caminharmos todos para um 2020 mais seguro e mais consciente. E foi um programa que surpreendeu, acho que toda a gente, até as nossas próprias expectativas. Eu creio que nós tivemos... Joana, estiveste lá, sim senhora. Eu creio que nós tivemos mais de 1000 alunos. Tivemos que, a uma determinada altura, fechar o acesso porque a plataforma tem, obviamente, um limite e até mesmo da nossa própria gestão. Obviamente foi um programa que foi feito de coração. Nós quisemos disponibilizar o máximo de informação. E, portanto, nós andamos aqui a cogitar que talvez fosse interessante levar essa ideia que nasceu em 2020 a partir de uma quarentena, de um confinamento, para transportar o 2020 para o 2021. Agora aqui no início de 2021 e do que vem aí neste ano volátil. Portanto, isto é apenas uma ideia, ainda não está decidido, mas está em discussão, digamos assim, aqui nas nossas reuniões recorrentes. E, portanto, gostaria de ouvir a vossa opinião também sobre isso, se estariam interessados. Eventualmente seria um programa noutros moldes, talvez um pouco mais consistente do que foi o 2020, porque, repito, 2020 nasceu na vontade quase, única e exclusivamente de serviço público e foi um programa muito criado na hora, à medida do feedback, que nos deu muito gozo, mas que de facto nós temos a plena noção que foi um facilitado de recursos no momento e que nós adoraríamos fazer uma espécie de um remake em 2021, 2021, com outra consistência e eventualmente com outro foco. Portanto, espetacular, há aqui tanta gente que fez, fico mesmo contente que estejam por aí. E portanto, vai ficar aqui no plano e portanto, eu já vejo os vossos... tantos comentários, que bom, tanta gente que esteve no 2020. Portanto, está aqui na calha, está bem? Portanto, fiquem atentos. E novamente, como eu dizia, é deste tipo de recursos que criamos. Obviamente, pronto, para além disso, já sabem, o diário numerológico, que, enfim, é um produto completamente diferente, que ajuda a manter viva a ideia do que é o nosso ano pessoal. E acontece muitas das vezes, até mesmo quem tem acesso não só aqui na Numerologia na Vida, em qualquer sítio, às vezes ao mapa anual, as pessoas têm muita tendência a pedir um mapa anual nesta fase, e às vezes o mapa anual é ótimo em algumas coisas, mas depois corre aqui em alguns riscos, que é, nós lemos o nosso mapa anual, ou ouvimos, se for em gravação, um mapa anual, no início do ano, e depois esquecemos. E depois só nos lembramos de voltar a ler, ou de ouvir, quando há uma coisa que corre menos bem. E por isso é que nós decidimos aqui, em termos de equipa, que em vez de nos focarmos em mapas, que neste momento não estão disponíveis, focámos em outros recursos que nós garantíssemos que fossem muito mais presentes no dia-a-dia, como é, por exemplo, o caso do diário. Porquê? Porque é uma agenda diária e que vai tendo ao longo da agenda todas as orientações, desde obviamente o ano, o trimestre, o mês e até orientações diárias. Portanto, torna-se muito mais consistente. É muito mais fácil eu estar, por exemplo, em abril a preencher os meus afazeres semanais e ter lá no meio o que é que o meu mês de abril representa para mim, o que é suposto eu fazer em abril. E reforço, obviamente, que o diário está quase a terminar o tempo de pré-venda. Muitas pessoas deixam passar o prazo e depois enviam-nos e-mail e nós, muito tristemente, temos que dizer já não é possível. E, portanto, reforçar aqui, não deixem passar o prazo, está bem? Porque depois não podemos fazer nada, não dá para encomendar depois, ok? Ok, 2021. O que é que nós temos aqui em 2021? Portanto, ano volátil, porquê? Porque vamos, obviamente, estar aqui um pouco no rescaldo de uma vibração anual que foi o ano 2020, de super foco no replanear a nossa vida. Alguns de nós conseguiram fazê-lo, outros não. É mesmo assim, sendo o mais cru possível, houve pessoas que, como eu dizia há pouco, pegaram nesta mudança de estrutura de vida e este caos aparente e decidiram, ok, vou pegar neste movimento que já está a acontecer, neste sismo, e vou reorganizar a minha vida. Houve outras pessoas que, de facto, não o conseguiram fazer. E então, tudo aquilo que foi 2020 vai trazer, é mesmo o rescaldo, é mesmo o apanhar das peças que resultaram deste ano em 2021. E, portanto, nós temos aqui um ano volátil, porque, de facto, ao contrário de 2020, e eu acho que toda a gente concorda com isso, em que é completamente linear
e nós entramos muito cedo no ano em confinamento e chegamos ao final do ano e a hipótese de estar aí outra vez é bastante grande. Foi um ano que nós podemos dizer que, à parte de toda a agitação interna que todos nós sentimos na mudança da nossa vida, o ano em si manteve-se dentro do mesmo foco, não é? Quer queiramos, quer não, foi isso que aconteceu. 2021 não vai ser assim. Ponto. 2021 vai ser o oposto. Desde imprevistos, situações, mudanças involuntárias, obviamente algumas que podem ser, e espero que sejam voluntárias, um ano de extremos, vamos estar regidos por uma vibração 5. O 5 também tem coisas ótimas, desde a necessidade de aventura, dos prazeres da vida, do contacto humano, o que não espanta, considerando que nós estamos a sair de um ano em que houve muito pouco contacto humano. Portanto, o 5 é o número das multidões, é o número dos 5 sentidos, da exploração do ser humano no mais mundano possível. O querer viajar, o querer desfrutar de uma refeição requintada, o querer desfrutar do contacto com outras pessoas, culturas diferentes, visões diferentes. É o ano também da transformação. Eu sei que falar em transformação parece ok, mas em 2020 já estivemos em transformação. A verdade é que nós estivemos a pensar na transformação. Todos nós, de alguma forma, estivemos a pensar, ok, o que está a acontecer em 2020 é passageiro. Vai acontecer durante um período, mas isto depois vai voltar à normalidade. Ora, 2021 vai nos dizer o quê? Não. Essa normalidade, o que quer que ela fosse para cada um de nós antes de 2020, deixou de existir. Portanto, agora sim, em 2021, é que nós vamos encarar de forma muito, às vezes crua, porque o 5 não tem meias medidas, ou é 8 ou 80, o que é o resultado este movimento interno que anda a acontecer no exterior. Porque o 5 é também um número físico e, portanto, é um número que pede ação, que pede movimento e que pede experiência, experimentação. Portanto, a primeira dica, e obviamente estamos a falar do geral 2021, já vamos olhar para os anos pessoais. Primeira dica para 2021, para toda a gente, é nós precisamos, todos, obviamente que há pessoas que têm maior capacidade do que outras, mas nós fazemos ao nosso ritmo, ninguém tem que fazer de forma igual, mas todos nós precisamos de desenvolver a capacidade de experimentar, sobretudo experimentar aquilo que é diferente, ok? Portanto, não vale a pena nós queremos manter a nossa vida exatamente nas mesmas regras do antigamente, porque o antigamente não se vai manifestar. Então nós precisamos de experimentar, nós precisamos de ser um pouquinho mais aventureiros. Nem todos temos que saltar de paraquedas, mas todos nós podemos experimentar ir um pouquinho mais além daquilo que são as nossas barreiras pessoais. E isto em todas as áreas de vida, ok? Todas as áreas de vida. Quer isto dizer o quê? Por exemplo, em termos... as relações vão estar aqui muito na calha, está bem? Nós vamos ter uma grande oposição, porque se pensarmos em 2021, os números que compõem 2021 são os números 2 e o número 1. O 0 nós deixamos um pouquinho à parte para já. Então, o 2 e o 1 são os primeiros números da contagem básica da numerologia pitagórica, e então nós temos o 1 que é a expressão da identidade, e temos o 2 que é a expressão dessa identidade nos relacionamentos. Na relação de um para um com o outro, ou seja, a relação que já envolve a capacidade de empatia, de sermos diplomáticos, de estarmos para o outro para que o outro esteja para nós. A capacidade de muitas vezes sair do nosso umbigo para considerar e o que é que se passa dentro do outro e como é que eu mantenho a minha identidade dentro de uma relação. E então, esta energia, esta experimentação que acontece em 2021 tem muito a ver... também tem outras coisas, mas tem muito a ver sobre a forma como nós nos vamos relacionar com quem está mais no imediato connosco. Então, por exemplo, o que é que seria este experimentar dentro dos relacionamentos? E, obviamente, isto tem aqui, sobretudo para alguns anos, já vamos falar quais, muito a ver com relacionamentos afetivos. Relacionamentos... Ou seja, eu não estou a falar só com um colega de trabalho com quem nós estamos... Bem, não é assim muito pouco, 8 horas por dia. Ou com família que vemos só no Natal ou na Páscoa. Estou a falar daquelas relações mais próximas. Um companheiro de vida, filhos, pais, pessoas que são muito confidentes e que são muito próximas de nós. Essas são as relações em que nós vamos sentir mais isto. E é bom recordar, falámos disso no último direto, que nós não vamos sair
e isto é para toda a gente, de 2020 da mesma forma. Nós já não somos mais as mesmas pessoas e é bom que assim seja. É bom que nós tenhamos esta capacidade de perceber que existem mudanças a acontecer dentro de nós e nos outros. E isto vai fazer com que em 2021, perdão, até porque nós vamos passar a ter uma visão diferente da vida e novos valores, todos nós de alguma forma vamos passar a privilegiar mais a liberdade, a passar a privilegiar muito mais a nossa capacidade de decisão relativamente à organização dos nossos dias, a forma de cuidarmos de nós próprios. Portanto, todos nós estamos... Isto é quase mágico, não, acho que não sou eu que vejo isto, que é, nós temos a seguir a um ano 2020, um ano que fala de liberdade. E a liberdade no sentido mais lato. Como é que eu continuo na minha vida a fazer, a sonhar, a querer mais, a testar os meus próprios limites, ao mesmo tempo sem ferir os limites dos outros. E então este experimentar dentro dos relacionamentos pode ser, por exemplo, dentro do relacionamento afetivo, nós nos sentarmos e com franqueza, com honestidade, que é uma coisa necessária no 5, não camuflar aquilo que está lá para ser falado, para ser conversado, e expor em cima da mesa, eu neste momento sinto que tenho outras necessidades que se calhar não tinha antigamente, mas eu quero continuar muito a investir nesta relação, mas gostava de criar um modelo de relação se calhar um pouco mais ajustado à nova pessoa que eu sou. E talvez, bem, não só em 2021, mas se frequentemente nós tivéssemos esta transparência, esta honestidade dentro dos relacionamentos, muito mais facilmente os nossos relacionamentos cresciam na medida em que nós queremos crescer individualmente. Portanto, este poderia ser o tipo de experimentação possível dentro dos relacionamentos. Por exemplo, um relacionamento afetivo. Se é fácil, ninguém diz que o é, mas se fosse fácil, provavelmente significaria que não estaríamos assim muito a crescer. É um desafio bom e o 5 traz desafios bons, traz aquilo que nós chamamos a segunda oportunidade. A oportunidade de fazer diferente com as mesmas peças do jogo, ok? Já vejo aqui as vossas questões. Vamos então ver como é que tudo isto... este ano volátil vai se manifestar, vou só checar aqui as horas para não perder, vai acontecer depois, obviamente, em relação a anos pessoais. Como eu dizia, nós estamos a falar aqui de 2021, é uma energia universal, vai tocar a todos de alguma forma, mas existem depois pessoas que vão sentir essa vibração universal de forma diferente. Para algumas vai ser mais fácil, para outras vai ser mais desafiante. E, portanto, este é aquele momento em que é mesmo preciso vocês terem à mão a vossa vibração pessoal para 2021, que reforço. Se não fizeram a conta antes, é fácil de fazer, é só somar o dia e o mês de nascimento com o ano de 2021, somar tudo de seguida e reduzir a um dígito. Para já vamos reduzir a um dígito porque nós precisamos de criar aqui algum foco. Eu sei que há sempre questões sobre números mestres. Os números mestres, nós temos que ter muita atenção à forma como os tratamos, porque nem toda a gente... se tiver lá um 11 ou algo do género num cálculo, significa necessariamente que vai vibrar nesse 11. Depende muito, nós vemos todo o nosso mapa, o que obviamente não será, não vai acontecer aqui, ok? Uma questão de limitação de tempo e porque não é o foco aqui deste direto. Então, 2 grupos de vibrações pessoais que nós vamos ter em 2021, que vão, de alguma forma, ter uma tendência, não são iguais, naturalmente, mas vão ter uma tendência que se vai manifestar numa determinada direção. E, portanto, eu criei aqui 2 grupos. Existe um grupo que, portanto, nós falámos há pouco das questões, tal como em 2020, houve um abalo, um sismo, ou pessoas que conseguiram utilizar isso de uma forma para catapultar mudanças que já estavam na calha, e outras pessoas que, de alguma forma, se sentiram mais abaladas. E isso não quer dizer necessariamente que essas pessoas estivessem a vibrar mal no seu ano pessoal. Muitas vezes é o nosso processo, nem todos estamos no mesmo caminho, nem todos, ainda bem, e nem todos estamos na mesma fase de transformação, porque obviamente nós temos também as nossas vibrações pessoais e todo o nosso mapa que nos diz como é que nós temos a tendência a comportar. Nem todas as pessoas, é muito importante reforçar isto, nós somos todos diferentes, ainda bem, nem todas as pessoas têm, por exemplo, o espírito da mudança dentro de si. Nem todas as pessoas são aventureiras. E isto porque nós precisamos no mundo de todo o tipo de pessoas. Nós precisamos de pessoas que estão sempre na linha da frente e nós precisamos de pessoas que estão um pouco mais a segurar as pontas cá atrás, a dar estrutura e a dar segurança. E é muito importante que nós
quando falamos de ano universal e energias universais, mantenhamos isto presente. Qualquer que seja a nossa vibração, isto não quer dizer que nós vamos estar a vibrar mal. Todos os anos têm o seu ensinamento, a sua proposta de crescimento e de aprendizagem. Ok? Portanto, que grupos são estes, ou o que é que eles representam, antes de mais, antes de eu vos dizer os números, o que é que eles representam em termos de movimentos? Nós temos aqui um grupo, que talvez será o grupo que vai sentir maiores contrastes em 2021 e vai sentir mais contrastes porquê? Porque a dinâmica do ano, os nossos anos não são iguais em termos de vibração em janeiro, ou depois em maio, ou depois em outubro. Portanto, o ano em si, esses 2 meses, tem quase como uma curva de maturação. Por norma, essa curva de maturação tem o seu pico em setembro. Porquê? Porque a partir de setembro nós começamos a fazer a preparação para o ano seguinte. Portanto, é como se houvesse aqui um crescendo de sentir a energia do ano e de movimentos. Nós não entramos em janeiro e de repente já está tudo mudado, não é? Portanto, existe aqui uma fase em que nós estamos não só a adaptar-nos à vibração, como também estamos a ganhar consciência do que é que nós queremos fazer, do que é que flui para nós ao longo da passagem dos meses. E, portanto, todos os anos têm dinâmicas e isso, obviamente, varia de ano para ano. Não é sempre igual, portanto, consoante o ano universal isso vai mudando. Portanto, um ano 9, por exemplo, nunca é igual em todos os anos, ele tem a sua dinâmica particular. Por isso é que é importante fazer aqui estes estudos. E então, este primeiro grupo de anos ou de vibrações pessoais é aquele que, de facto, vai sentir mais atrito porque a dinâmica do ano em si ou tem períodos, que nós chamamos de trimestres, que são mais exigentes em contraste com a energia universal, ou então quando tem, dentro do próprio ano, energias que se repetem. Sempre que nós temos um ano ou passamos por um ano pessoal em que há 2 trimestres ou há ali um semestre que tem a mesma energia, que muitas vezes acontece, nós vamos sentir sempre esse ano com maior desafio. Se ainda por cima essa energia for oposta ou à minha natureza ou à natureza do ano universal, então esse choque vai ser maior. E neste caso aqui nós temos um grupo de anos, e reforço que isto não quer dizer que seja um ano difícil. Eu próprio vou estar num dele, portanto, e tenho toda a fé no ano. Também já me planeei bem para isso, não é? Mas tenho a certeza que vai ser um ano maravilhoso. O que quer dizer é que nós, de facto, precisamos de criar maior atenção e, de facto, planear com maior tempo de antecedência para não nos apanharmos, assim, de facto, na curva. Que anos com estes? Nós temos aqui os anos 1, 5, 6, 7 e 9. 1, 5, 6, 7 e 9 são as vibrações em que nós vamos sentir maior destes contrastes. E, sobretudo, nós temos aqui, e dentro deste grupo de vibrações pessoais, eu vou especificar alguns que vão ter aqui, nem todos eles vão vibrar para o mesmo campo ou a mesma área de vida, mas estes números que eu referi, todos eles têm este contraste e este excesso de energia que é oposto à natureza do ano universal e até do próprio ano pessoal. Portanto, aquilo que eu falava em termos de relacionamentos, por exemplo, nós temos aqui tópicos que vão ser recorrentes nestes anos. Portanto, eu diria que este grupo de anos é aquele grupo de vibrações pessoais que precisa mesmo de, antes de qualquer coisa, e eu recomendo que se faça já, antes de entrar em 2021, de fazer uma lista de mudanças gostavam e que querem, mais do que gostavam, que querem manifestar na vida e, sobretudo, fazê-lo face às transformações internas, pessoais, que foram sentindo em 2020. Então, nós falámos um pouco daquele rescaldo, falávamos do ter conversas honestas, falávamos do sentar à mesa e dizer esta é a nova pessoa que eu sou, esta é a nova visão que eu tenho da vida, mesmo que isso implique, e isto é mesmo muito importante para estes anos, mesmo que isso implique nós chegarmos às pessoas mais próximas de nós e dizermos, olha, eu sei que nós tínhamos feito estes planos, eu sei que eu sempre fui uma pessoa muito firme nas minhas convicções e que dizia que isto era branco, que isto era preto, mas eu neste momento já não estou assim tão convicta. E é preciso um grande ato de coragem para, em primeira instância, nós termos este tipo de conversa connosco, admitirmos para nós próprios, ok, eu de facto já não me sinto igual, os meus valores mudaram, a minha perspectiva da vida mudou, eu próprio já não quero o mesmo da minha vida, sinto que de repente fiz o pino e estou a ver tudo ao contrário.
Já é um ato de coragem nós fazermos isso para nós próprios, quanto mais trazê-lo para as nossas relações. Mas é importante, ok? Porque nós falámos daquele cruzamento, eu posso seguir por aqui, posso de facto escolher ter esta abertura nos meus relacionamentos e falar abertamente aquilo que eu sinto, ou eu posso escolher calar. E aquilo que acontece, e é este o tal grupo de anos em que nós precisamos ter atenção, é que se eu não o fizer, todas aquelas questões típicas da vibração extrema ou extremada do ano 2021 começam a manifestar, que são os excessos. Nós falámos muito disso no último direto. O 5 é propício a excessos, a distrações, falta de foco, muitas das vezes a dificuldade em utilizar a nossa mente de uma forma positiva. Quer isto dizer que às vezes potencia um pouquinho os estados ocultos de tristeza. Parece estar tudo bem, mas de facto internamente não está, mas eu também não falo sobre o assunto e, portanto, tudo aquilo que é saúde mental e emocional que nós falamos no último direto vem a ter a tendência a manifestar-se aqui, ok? Em termos de dicas específicas para este ano, assim muito sumariamente, porque ainda falta outro grupo de anos e já temos aqui um tempo passado, eu diria que em termos do ano pessoal 1, isto aplica-se de facto a tudo o que tem a ver com a família. Portanto, quem vai estar no ano pessoal 1 precisa muito de trazer esta conversa para a família, o que é que não está a funcionar e distribuição ou delegar de responsabilidades. Depois temos aqui no caso do ano 5, que vai ser um ano de pura transformação e de movimentos rápidos, e eu diria que é preciso, a questão da liberdade que nós falamos, esta conversa sobre a liberdade tem que ser tida. Primeiro comigo, depois com os outros. Onde é que eu me sinto presa? Onde é que eu me sinto insatisfeita? Existem aqui boas oportunidades de mudança no segundo semestre, mas este processo de consciência do que é que significa liberdade tem de acontecer no primeiro semestre, ok? Temos aqui vários movimentos. Depois aqui o ano 6. O ano 6 tem muito a ver com processos também de responsabilidade e também de dentro das relações o meu sítio e o teu sítio, e isto é importante estar definido. Okay? Eu quando falo o meu sítio não estou a falar de sítio físico necessariamente, também poderia ser, mas trazer aqui dentro das relações espaço para os sonhos de ambos existirem, por exemplo. E eu falo de relacionamentos afetivos, não é só um casamento, ok? Amigos, família, até mesmo com pais, filhos, ok? O ano 7, o ano pessoal 7, eu deixo aqui um alerta para quem vai estar no ano pessoal 7. É um ano que pode ser muito rico, em termos de abertura de visão. Aquilo que neste momento não se vê em relação ao futuro pode de facto aparecer. Contudo, para nós termos esta clareza, nós precisamos de organizar muito bem a nossa mente. E nós, para organizarmos a nossa mente, muitas das vezes, isto é uma dica preciosa que eu deixo, nós não organizamos tão bem a nossa mente quando deixamos os pensamentos contidos dentro da nossa cabeça. Nós às vezes organizamos melhor os pensamentos quando falamos sobre eles, quando os expressamos oralmente. Seja falar comigo própria, e quem é que levanta a mão, quem é que nunca deu por si a falar consigo própria em voz alta, ajuda-nos de facto a ouvirmos-nos e organizarmos a nossa mente, mas ajuda ainda muito mais quando nós falamos com alguém. Se é necessário desabafar, se é necessário procurar uma ajuda, às vezes até mesmo mais num sentido profissional, por que não? Okay? Portanto, é um ano muito suscetível a nós ficarmos dentro da nossa cabeça, o que, considerando que estamos num ano universal de expansão e de movimento e de exterior, é completamente oposto. Daí este ano trazer alguns desafios. E o último aqui deste grupo de anos, para depois passar ao seguinte, é de facto o ano 9, que é um ano de... vamos continuar aqui nesta reestruturação, um pouquinho a arrastar ainda a vibração de 2020, grandes mudanças de estilo de vida, grandes mudanças da forma como o cotidiano está organizado. É preciso também pôr em perspectiva e começar a fazê-lo já, que estilo de vida é que eu quero ter e como é que eu quero viver os meus dias. E não estou a falar só do dia-a-dia em si, é como é que eu me quero sentir, que pessoa é que eu quero ser no meu dia-a-dia para eu me sentir realizada e satisfeita e partilhar isso com quem, obviamente, está mais próximo de mim. O outro grupo que nós temos, que é um grupo que não vai estar tanto ocupado com esta questão dos relacionamentos, vai estar muito mais ocupado em, eventualmente, dar seguimento a pequenos movimentos que já tiveram a acontecer em 2020, é o grupo, provavelmente, dos anos restantes. Ano 2, 3, 4 e 8. E temos aqui, em alguns anos até é um pouquinho atípico,
mas temos aqui alguns movimentos muito interessantes nestes anos que têm a ver com realmente o sair da zona de conforto, que, por exemplo, não é nada típico num ano 4, porque a vibração do 4 é uma vibração de estabilidade e de segurança, mas a sensação que dá é que quem está nestes anos está completamente preparado para levantar voo. Enfim, não sei se esse levantar voo será no sentido literal, porque não sei se ainda aí estaremos com condicionamentos para viajar, mas certamente que serão movimentos de materialização de projetos que já estejam na calha. Okay? Portanto, dicas aqui interessantes para este ano, uma vez que estes anos têm todo ele, inclusivamente o ano 2, que nem costuma ser muito também ativo, é que, primeiro, nós precisamos, novamente, o 5 quer pôr cá para fora. A primeira sugestão é, antes de entrar no início do ano, vamos começar a falar com quem está mais próximo de nós sobre aquilo que anda a passar-se na nossa cabeça. Que planos é que eu ando aqui a congeminar? Falar sobre eles como se eles já estivessem em curso, porque eventualmente e invariavelmente já estão. Começar a dar-lhes uma forma mais cá para fora, em vez de só pensarmos neles. Talvez possamos fazê-lo de forma criativa, podemos fazê-los por pura experimentação, novamente 5 a experimentar, ou seja, sem pensar se o resultado vai de facto ser aquele que eu mais gostava ou não, fazê-lo pelo gozo, mas começar aqui um movimento já antes do final de 2020, para que se entra em 2021 já com este movimento a acontecer. É como se já tivéssemos um motor aquecido. Vamos imaginar que nós estamos a ligar um carro e tem estado muito frio, até porque tivemos os carros parados durante muito tempo no confinamento, e nós precisamos de facto aquecer um pouquinho o motor antes de começar a andar. E portanto, se calhar o carro só vai começar a andar mesmo em 2021, contudo, nós queremos começar já a pôr este engrenar e dar-lhe aqui um pouco de aquecimento para que depois o carro ande um pouquinho mais confortável e não tão em esforço. E isto é importante ser feito, ok? Porque nós temos aqui, e estão aqui pessoas a dizer tal e qual já está a acontecer, que bom, eu já vou ler aqui os vossos comentários. Estão aqui muitos, eu sou sincera que não tenho de todo estado muito atenta, mas fico feliz de saber que há pessoas que já estão a identificar esta vibração. É como vos digo, apesar do ano transitar em janeiro, todos nós de alguma forma já o sentimos. Às vezes não temos acesso a estas ferramentas e, portanto, não reconhecemos. E aquilo que nós não reconhecemos depois não se manifesta, infelizmente. E, portanto, estes anos, reforço 2, 3, 4 e 8, são fases de ação. São 12 meses de oportunidade que nós temos de quaisquer que sejam as ideias que andamos, sobre as quais andamos a matutar aqui há muito tempo, de se manifestarem e de correrem bem. Portanto, quer isto dizer também que nós, em 2021, para estes anos, vamos ter que lidar e vamos ter que aprender a lidar para o nosso bem com uma sombra que também faz parte da vibração 5, que é, por um lado, a ansiedade de agir e dos resultados. Nós queremos menos ansiedade e queremos mais ação. Isto não quer dizer que sejamos incautos e vamos de cabeça, não é isso. É bom pensar, é bom organizar, é bom planear, e por isso é que o ano 2020 teve cá para nos dar tempo para isso acontecer, mas também não queremos ficar na ansiedade que depois nos impossibilita de movimentar. Queremos de facto agir. E depois outra sombra que acontece muitas vezes na vibração 5, que é começarmos e depois arrefecermos e deixarmos o sonho ou a vontade de manifestar perder-se. E isto, não só para estes anos, mas para quase todos os outros não vão sentir tanto isto, é extremamente importante a necessidade de foco. O 5 é rápido e vai trazer para muitos de nós um fogo imenso na nossa barriga de fazer qualquer coisa, e depois começamos a fazer e começamos a questionar e começamos com dúvidas, e o que acaba por acontecer é que não fazemos ou não levamos até ao fim. Ou então, como não estamos devidamente focados e o ano nos dá oportunidades, vários caminhos possíveis, temos a tendência a dispersar-nos no caminho. Portanto, vamos reter isto, aprender a lidar com a ansiedade, transformá-la num combustível e não num travão para pôr em marcha os nossos projetos e as nossas ambições, mas, por outro lado, fazê-lo mediando o combustível, para que nós não tenhamos a tendência a ir com a força toda e depois perdermos o gás. Nós queremos alimentar o nosso foco,
o objetivo, aquilo que nos apaixona, aquilo que nos motiva a fazer o movimento de forma gradual. Por caso contrário, poderia acontecer, para a maior parte dos anos, chegar-se a meio do ano e percebermos que deixámos o motor arrefecer e agora já não temos energia para. E então depois temos mais 6 meses em que estamos um pouco desalinhados e estamos a tentar apanhar o comboio novamente, ok? Não esquecendo que obviamente eu adorava dar todas as informações aqui sobre os anos pessoais, ir muito a fundo, vou querer só ver aqui depois as vossas questões para responder, certamente que irão existir questões. Dizer-vos contudo que, independentemente, é muito recorrente, nós falamos aqui dos anos pessoais e falamos até mesmo do ano, eu lembro perfeitamente no ano passado, quando nós falámos de 2020, e eu creio que talvez o primeiro direto que nós fizemos aqui na Numerologia na Vida, talvez também tenha sido em novembro. Ou se não foi ainda em outubro. E nós na altura falámos em ano sísmico, e na altura, no sítio em que nós todos estávamos na vida, tudo pareceu estranho. E o que é que poderia acontecer na nossa vida para de repente vir assim uma espécie de sismo e mudar completamente o nosso percurso de vida. Enfim, tudo parecia assim um pouco longínquo demais ou até irrealista. E facto é que não demorou muito tempo. Claro que, obviamente, com toda a honestidade, se me tivessem dito, oh, Ana, mas tu sentiste que de facto vinha aí uma pandemia? Claro que não é? Portanto, como vos digo N vezes, a numerologia não vê o futuro, nem é isso que é suposto acontecer. Contudo, nós preparamos-nos melhor para as probabilidades de acontecimentos que se podem manifestar, para que nós possamos transformar à luz do nosso significado pessoal. E por isso é que, para mim, pessoalmente, obviamente porque fiz esta preparação e tal como, enfim, vi várias pessoas a falarem há pouco, já vou puxar aqui os comentários, pessoas que, por exemplo, assistiram aos diretos, que foram acompanhando os conteúdos, pessoas inclusivamente que tiveram acesso e que têm já há muito tempo, que encomendam todos os anos o seu diário, que conseguiram fazer esse planeamento. Então o ano, enfim, dentro, obviamente, das circunstâncias atuais, até foi um ano produtivo. Nós aqui, na Numerologia na Vida, obviamente é isso que nós sentimos, não é? Portanto, aquilo que nós fomos sendo capazes de fazer é, à medida que os movimentos externos se iam manifestando, nós percebemos, ok, o que é suposto fazer aqui? Termos a clareza, vamos pôr assim, e temos a serenidade de perceber que, para além de tudo o que está a acontecer exteriormente, nós temos melhores ferramentas e estamos preparados, porque nós sabemos o que é suposto fazer. Face às circunstâncias, nós sabemos como agir. E, portanto, a numerologia vem a trazer-nos não adivinhação, porque aqui não há adivinhação, mas de facto esta possibilidade de nós canalizarmos esta informação, mesmo, que era isto que eu queria dizer, mesmo que neste momento falar disto, para algumas pessoas até já pode fazer sentido, mas para outras pode ainda parecer tudo distante, longínquo. E por isso é que é importante, de facto, nós nos prepararmos antecipadamente e não deixarmos que este tipo de informação caia em saco roto. Eu sei que nós no final do ano estamos todos muito motivados para saber destas coisas e buscamos estas ferramentas, desde numerologia, outras ferramentas que nos permitam este tipo de preparação, muitas vezes até no âmbito mais da curiosidade do que de facto de planearmos o nosso ano. E o convite que eu vos quero fazer, até porque acho que é realmente positivo, é vamos deixar, obviamente, que a curiosidade que nós sentimos sobre aquilo que vai ser 2021 nos leve a um lugar de adquirir ferramentas que de facto vão fazer a diferença relativamente àquilo que é o ano 2021, ok? Novamente, ter acesso a esta informação para depois nos esquecermos dela mal entramos em 2021, de pouco vale. E também ter acesso a esta informação para depois só irmos buscá-la quando há uma coisa que corre menos bem, também de pouco vale. Claro que acabamos por ter a ferramenta na mesma, mas depois na altura já não estamos devidamente equipados e preparados para isso, tá bom? Portanto, por isso é que nós fazemos aqui na Numerologia da Vida, fazemos questão de fazer estes diretos, dar-vos a informação, dar-vos aquilo que obviamente vos pode ajudar. E, posto isto, vou aqui ver questões, porque o Instagram deve-me estar mesmo a cortar o pio. Ok. Vou ver aqui puxar... tentar puxar aqui os comentários. Tantos. Ok, vou ver se há aqui questões. Vou tentar puxar aqui um pouco para cima. Bom, há aqui várias pessoas a dizer tal e qual comigo.
Que interessante. As suas palavras sobre 2020 têm ecoado na minha cabeça tantas vezes. É verdade, isto é importante. Nós, quando entramos infelizmente na pandemia, recebemos tantos e-mails aqui a dizer eu, Ana, já percebi o que era aquele ano sísmico, que na altura não liguei muito, achei que era exagero, e agora de facto estou a sentir este... Enfim, há aqui várias pessoas, eu fico muito feliz de... Isto é muito bom sinal. Pessoas a dizer que, por exemplo, aqui a Guida está a dizer, reflete absolutamente o que já está em marcha, e de facto é tão bom nós percebermos que cada vez mais nós estamos atentos ao que já está a acontecer, porque a teoria é uma coisa, a prática é outra, independentemente da teoria dizer que o nosso ano pessoal só se começa a manifestar em janeiro. Eu volto a reforçar, todos nós, de uma forma ou de outra, começamos a sentir esta preparação uns meses antes. Existem pessoas que têm uma vibração mais ativa, e isto representa-se no mapa por terem vibrações mais típicas, por exemplo, dos números ímpares, que são números mais de ação, e geralmente quando nós temos assim esses mapas mais ativos, isto significa que, ou na grande possibilidade, ou no grande número, vamos pôr assim, a maior parte destas pessoas tendem a sentir essa transição de ano antes. Eu sou claramente um desse tipo, portanto em outubro eu já estou claramente a sentir o ano seguinte, o que, enfim, é o que é, portanto não é bom nem é mau, não quer dizer que seja melhor do que quem sente mais tarde, significa só que eu, como estou consciente, também acabo por conseguir gerir melhor essa vibração. Existem outras pessoas que é um pouquinho mais tarde, existem pessoas que até mesmo só em março e em abril é que começam de facto a sentir que o ano está a assentar, porque nós temos sempre ali um período, uma espécie de um hiato, em que as duas energias estão... há uma transição a acontecer, e todos os processos de transição às vezes nem é um bocadinho carne nem é peixe, é ali um misto. Portanto é importante nós de facto começarmos, isto é a minha sugestão para vocês, faça aquilo que falámos, tanto do ano universal como do ano pessoal, olharmos para este momento da nossa vida e de facto onde é que estas vibrações já se estão a manifestar. E então eu vou dar atenção a elas e vou perceber, face às dicas que nós colocamos aqui em evidência, a melhor forma de eu de facto me alinhar já com essa proposta. Não esperar por janeiro, ok? É mesmo importante esta preparação antes. Portanto, aqui a maior parte das pessoas diz isso, que já está a sentir esta transição. Ok. Bom, são mais comentários a validar do que propriamente questões. E, portanto, puxar aqui para trás os comentários. Muito interessante a Silvia a dizer que eu senti sempre, não sabia explicar, todos os anos começo a arrumar o ano antes e a sonhar com o seguinte. É isto mesmo. Silvia, não podia melhor, ok? Não podia melhor a isso. É arrumar o ano que está a terminar, a findar e colocar já em evidência, começar a sonhar já com a proposta do ano seguinte. Portanto, há aqui pessoas a questionar, eu penso que tenham entrado já um pouquinho mais tarde no direto. Como sempre, nós deixamos aqui os diretos gravados no IGTV, podem depois assistir e aconselho. E eu já falei de todos os anos pessoais, ok? Portanto, sim, vai ficar gravado. Nós falámos dos dois grupos, de anos. Claro que, obviamente, é importante reforçar isto, se não ficou claro ainda. Eu distingui aqui dois grupos, porque nós temos um direto no máximo de 1 hora, que deve estar mesmo a terminar, e nós precisamos de canalizar a informação para conseguirmos falar de todos. Nós falamos aqui das linhas que unem estes dois grupos de anos pessoais. Cada ano dentro deste ano, aliás, basta pensar que um dos grupos que eu falei tem inserido o ano 1 e o ano 9. E esses anos 1 e o ano 9 são completamente opostos, ok? São anos completamente opostos. E porquê? Porque o 1 é um ano de começo e o 9 é um ano de fecho. Portanto, eles estão nos limites opostos. Bom, estão-me aqui a questionar que eu não falei do grupo 2. Eu falei do grupo 2 como um grupo, ok? Portanto, eles têm todos esta mesma vibração. Falei bastante, ok? Portanto, eu depois vou deixar aqui o direto para vocês depois poderem rever. O que é que, obviamente, é preciso deixar aqui claro é que nós estamos a falar aqui destes grupos porque precisamos de organizar a informação para poder-se passar aqui o máximo de informação possível e deixar claro que cada um ano vai ter depois a sua expressão e que nós aqui, na numerologia, na vida, claro que vamos continuar
criar conteúdos. Vamos já pensar aqui no próximo para um direto, eventualmente mais daqui a uns tempos no mês. E dizer-vos que, obviamente, se... Ok, já vou responder aqui umas questões. Obviamente que nós depois deixamos aqui o direto gravado para poderem assistir e recordar que esta informação está, obviamente, mais explícita nos diários numerológicos. Está a terminar o tempo de encomenda dos diários, portanto, se quem está assim na dúvida estiver a pensar nisso, sim, não, depois do dia 8 já não há hipótese, ok? Portanto, estamos a reforçar isto porque, volto a dizer, todos os anos nós recebemos imensos e-mails precisamente depois de fechar a venda dos diários. Eu gostava tanto do meu diário porque a minha amiga encomendou e a minha irmã encomendou e queria oferecer ao meu marido para o Natal e depois já não há hipótese, ok? Portanto, só deixar aqui esta nota, porque depois nós ficamos tristes aqui deste lado, temos que responder, já não podemos aceitar mais encomendas, mas fechando o processo pré-venda, os diários vão para a gráfica, que ainda demora algum tempinho a serem produzidos para poderem ser enviados ainda durante o mês de dezembro. Portanto, esta é a minha sugestão e a minha melhor sugestão para vos ajudar mais ainda nesta transição de ano. Quero muito agradecer a vossa presença aqui. Espero mesmo ter conseguido passar o máximo de informação para nós todos nos organizarmos e nos prepararmos para este ano volátil, que pode ser uma coisa, pode ser outra, certamente que nos vai trazer movimentos. Ora vamos estar num vento, ora vamos estar no outro, e é mesmo importante que nós nos preparemos antes. É como se nós tivéssemos agora aqui uma espécie de um parapente e conforme vem o vento nós conseguimos controlar esse parapente para irmos na direção certa e não contra direção, ok? Desejo um resto de excelente semana a todos. Marcamos encontro, obviamente, aqui no próximo direto, ou aqui na página, ou no blog. E que bom, tanta gente a dizer que já encomendaram o diário. Que bom. Muito obrigada a todos por estarem presentes. Espero que a informação tenha sido super útil e até breve aqui num direto.